Então vamos lá, galera, vamos reagir aí ao Neto alfinetando o Denilson Show aí, né? Após a vitória do Brasil sobre a Colômbia. Essa semana tem Brasil e Argentina, tá? Não se esqueça disso. E o Neto deu aquela cutucadinha de leve no Denilson Show. Deixe nos comentários o que vocês acham aí a respeito da fala do Neto, tá? Se inscreva, deixe seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Bora lá! Estreia, pé quente, Brunão, satisfação. Há 16 anos que a gente é enganado e vocês são enganados por um monte de programa de televisão que faz média com seleção brasileira pra ter entrevista do jogador. Começa o jogo. Isso aí ele não tá errado, tá, mano? Isso aí ele não tá errado, não. Também acredito que tem algumas coisinhas aí, né? Assim como a seleção brasileira no coletivo, funcionando bem. Bom, o cara comenta, porque é na Globo, eu sei se tudo puxa-saco da Globo, programa de televisão, vocês que falam de futebol, que é uma cambada de puxa-saco. E a estreia, pé quente, Brunão, satisfação, prazer, Mansur, mais uma vez, uma ótima noite a todos. Acompanhando o jogo, acompanhando o início da partida, o cenário ideal é você, num jogo tão nervoso, que seria um jogo competitivo pela condição técnica e física da seleção colombiana, um cenário ideal porque o Brasil faz o gol com 3, 4 minutos de jogo. Depois o Brasil consegue ter um pouco da bola, na minha opinião, e aí eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso. Quando a Colômbia faz o gol, eu acho que o Brasil sente que o Brasil não conseguiu ficar com a bola. E automaticamente a Colômbia foi ganhando corpo, ganhando confiança na partida. Mais ou menos por aí, Bruno? Totalmente. Acredito que a gente não é uma equipe de jogar sem bola. A gente só tem jogador de qualidade, jogadores técnicos. A gente não tem jogadores marcadores assim. Então a gente tenta sempre abafar. A gente conversou no vestiário que a gente queria fazer os primeiros 15 minutos em cima dele, pressionando, tendo a bola, conseguindo fazer isso muito bem. Mas depois que a gente foge das nossas características, a gente vai sofrer. Foi o que aconteceu hoje. Sofremos um pouco no primeiro tempo, mas depois acertamos. Acho que você leu o jogo muito bem nesse sentido. Como eu disse, nossa equipe só tem jogador técnico, então a gente precisa da bola, a gente precisa jogar e temos que melhorar nesse sentido, principalmente jogando impressão. Começa o jogo, assim como a seleção brasileira no coletivo, funcionando bem. Eu acabei de fazer a pergunta aqui pro Bruno, que é um cenário ideal, porque o Brasil ele entra, de certa forma, pressionado, jogando em casa, diante de 70 mil torcedores de vaias e tudo mais. Ele também consegue dar a dinâmica, né, do jogo. Só que quando o Brasil sofre o gol da Colômbia, o Brasil começa a se sentir desconfortável na partida. O Brasil não consegue ficar com a bola, tirar um pouquinho dessa empolgação que é natural você jogar fora de casa diante da seleção brasileira. Você consegue um gol saindo ou perdendo, então é natural que você ganhe um fôlego dentro da partida. E aí eu acho que é o que o Dorival precisa conversar, trabalhar e principalmente os jogadores tentar assimilar melhor quando sofre o gol. Sai ganhando, sofre o gol, estudar um pouquinho melhor, trabalhar um pouquinho melhor essa questão emocional. Não achei que o João Pedro fez uma partida boa. Tanto é que a entrada do Matheus Cunha, ele entra melhor, ele dá uma outra dinâmica. Óbvio que durante o programa a gente vai falar um pouquinho mais das outras alterações, mas simplesmente do 9 para o 9, né? Eu até falei em off ali, o Dorival não mudou o sistema, né? Porque ele tira o João Pedro, coloca o Matheus Cunha, e aí sim o Matheus Cunha consegue dar um pouquinho mais de dinâmica, saindo da área. O Rafinha parece um pouquinho mais pro jogo, e no finalzinho ali o Vini acabou fazendo o gol que deu a vitória pro Brasil. 15 jogos com o de hoje, já era para o Brasil conseguir minimamente pressionar o adversário na saída de bola de uma maneira mais efetiva. Ou eu estou sendo muito exigente para pouco tempo de trabalho, Denilson? Não, eu acho que a linha de raciocínio é essa, e acho também que a comissão técnica da Colômbia pensou da mesma forma. Obviamente que o plano acaba mudando quando você sofre o gol com 3 minutos, então você precisa se expor um pouquinho mais, mas eu acho que a Colômbia deve ter pensado, até a gente conversou no pré, Denilson fazendo umas caretas, né? Careta, mano. Enfrenta o Paraguai em casa. Então vamos empatar contra o Brasil e a gente vai em busca dos 3 pontos jogando em casa. Aí você sofre o gol com 3 minutos. Precisa se expor um pouquinho mais. Aí vem a situação emocional do jogo, que aí eu acho que a Colômbia foi inteligente, Felipe e Mansur. Porque quando a Colômbia faz o gol e consegue ficar com a bola, era o que o Brasil deveria ter feito quando o Brasil faz o gol. Porque aí eu volto a falar, tô sendo até repetitivo. Você cria um cenário ideal para você jogar com toda essa velocidade que o Brasil tem, com toda essa qualidade individual que o Brasil tem. O cenário ideal é esse.
Você vai enfrentar uma seleção fechada. A gente consegue quebrar essa marcação, a gente consegue fazer o gol. Agora é hora da gente relaxar e jogar. E aí não aconteceu, que eu acho que o Dorival vai ter muito trabalho para tentar corrigir isso. Ô Mansur e Felipe, perdão. Isso que você tá falando deu para sentir no Bruno Guimarães. Ele senta aqui para trocar ideia com a gente, conversar com a gente e fala, a gente merecia, né? A gente verdade, merecia. é verdade. Você já vê que essa confiança, provavelmente dentro do vestiário, eles estão comemorando justamente esse sentimento de ter recuperado um pouco dessa E você vai leve, né? Que o Brasil mereceu mesmo a vitória. Sim, Fez um grande jogo. A Colômbia foi melhor time do que o Brasil pra mim no primeiro tempo. Na Os segunda 20 parte, minutos, né, Mansur? Na segunda parte do primeiro tempo. O Brasil jogou bem. Pra mim, o Brasil jogou 5 a 10 minutos de primeiro tempo. Depois a Colômbia, pra mim, Tá foi exigente. taticamente foi melhor melhor contas time. aqui, eu tava contando uns 20. Agora o bicho vai pegar. Agora ele fica doido, mano. Se liga. Tem muitos times que podem passar o Brasil em relação a isso. Você gostou do jogo? Não, não vou falar de seleção, não. É só o teaserzinho, que eu não vou falar desses caras, não. Aí eu tava falando, você acha que a gente chega nas quartas de final pra enfrentar a Espanha, a França? Não desses caras, não. Né? Será que a gente, com esse time, com essa seleção, desculpa, gente. Aí vem os caras que são o Neymarzete, olha, mas sem o Neymar a gente também não chega. Mas com o Neymar também não chega do jeito que ele tá. A não ser, Veloso, que ele faça jogos treinos, que ele arrebente no Campeonato Brasileiro, que ele realmente jogue a bola que todo mundo espera dele. E que vai para um convento. A ideia de um time, de uma seleção como essa, Que é vaiada com 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Pô, olha só, cara, 70 mil pessoas. Pô, os caras jogaram uma bola pequenininha. Uma bola pequena, uma bola onde você não vê perspectiva. O Dorival Júnior, pô, faz 7 substituições, 7. Ô, Júnior, você pode ficar bravo comigo, você pode não querer falar mais comigo. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Eu sou seu amigo até o resto da vida. Eu e o Veloso somos seu amigo há 40 anos. Mas pera um pouquinho, você não coloca o Ender que nem o Estevão, cara. 7 substituições. Os dois meninos voando. O melhor jogador Pô, do o futebol Estevão, o brasileiro. melhor jogador de futebol brasileiro, você bota João Pedro, que não pega na mão. Aí eu queria entender. Por isso que vocês, muitas vezes, vocês que estão aí do lado da televisão, vocês que ficam assistindo o programa de televisão, vocês que assistem Globo Esporte, assistem essas coisas, esses caras mentem tudo pra vocês, gente. Os caras contam mentira pra vocês acreditam. Pinetada de levinho. Pô, você fala, sabe por que esses caras jogam? Porque eles têm que ser convocados pra seleção brasileira, até porque é aquilo que acontece, comercialmente falando. Pô, você acha que o Estevão não é... Quer dizer que o Estevão não pode, então, jogar 2 jogos mal da eliminatórias e ter uma chance na terceira. O João Pedro pode. Né? Ele não pode nem ser convocado. Então, isso aí é tudo negócio. A seleção brasileira não é de vocês. Não é do povo. Isso é mentira. A seleção é da CBF. Nessa parte eu concordo também, mano. Tem umas paradas esquisitas ali, viu? Não tem condição não, tem alguns jogadores ali que, pelo amor de Deus. Da CBF, que é uma seleção onde 27 federações vão votar por unanimidade no Edinaldo. Ele sumiu porque ele não joga na seleção ou ele sumiu porque... Mas não é só ele, né? Todo mundo. Isso também não fez nada. A verdade, o time é mal treinado. A A verdade, o time é mal treinado. A verdade, o time tem problemas em relação a isso. A verdade, não tem jogada. A verdade, o time é um montoado de gente. Essa é a grande verdade. Não, mas eu vou dar algumas coisas pra vocês que estão do outro lado aí, e vocês que são de YouTube, vocês que são de programa de televisão, vocês que falam de futebol, que é uma cambada de puxa-saco. Pô, o cara narra um gol, parece que foi o gol da Copa do Mundo. Bom, o cara comenta, porque é na Globo, eu sei se tudo puxa saco da Globo, e tá tudo bem. A Globo é a Globo, pô, os caras são monstruosos, são os maiores do mundo, eu não duvido disso. Mas pera um pouquinho, velho. Pô, fala a verdade, né, meu? Pô, fala a verdade, os caras estão jogando nada, pô, tá uma vergonha. Não, nossa, nós somos não sei o quê, 60, tá tudo bem. Tem muita gente que eu amo lá. Tem muita gente que eu não suporto. E que também é igual aqui, tá tudo certo, irmão. Agora, ficar mentindo pros outros. Eu sei que talvez, eu já fui quase demitido da Band por arregaçar com a CBF. Por arregaçar com o Luxemburgo, por arregaçar com o Filipão. Lembra aquele programa que ele tava fazendo? Que foi em Goiânia? Que a gente tava fazendo o aniversário do Palmeiras, tá dando 5 pontos, tá dando 5 pontos. O Fernandinho tava lá. E infelizmente, e tá tudo certo, eu chamei a responsabilidade pra mim, que aí vazou eu falando, que seleção eu xinguei os caras pra caramba. Eu falei, não, vou ficar com o Palmeiras, tá dando 5 pontos, dane-se, e dane-se mesmo! Dane-se mesmo! Me mandaram embora daqui!
Dane-se mesmo! Uma seleção que não é do povo, rapaz! Uma seleção que é formada por pessoas que não estão nem aí, cara! Uma seleção que vai ter, antes do jogo da Argentina, você tem a eleição. Aonde o Ronaldo quis brigar para ser presidente ou não. A eleição. Não é só o Ronaldo, não. Pode vir qualquer pessoa. Pode vir o Zico, pode vir o Ronaldo, pode vir qualquer pessoa que queira o bem. Você acha que as 27 federações vão estar com o Ronaldo? Cada presidente de federação ganha 200 pau por mês. Fora o que a federação ganha, mas ninguém fala isso. A Rede Globo faz matéria disso? Vocês que têm campeonato sul-americana e os cambal, vocês falam disso? Só o babaca aqui que fala e é capaz de chegar lá no quarto andar e eu ter que ainda tomar bronca. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Não tenho medo, porque é um absurdo o que aconteceu em 2006 em Vegas. E vocês acham que eu vou pagar? Eu não torço. E eu torço para a Argentina. Pronto, acabou. Sobre é meu. Sobre eu não tenho que ficar aqui na televisão. Mas justo para a Argentina. Eu torço para a Argentina. Sabe por que eu torço para a Argentina? Você vê o Depou jogando? Ah, vejo os caras jogando. Você vê? Você vê o cara jogando? Você vê o Tamega é bom de bola, Veloso? Pega. Marca. Mas não dá pau. Dá vida. Não dá vida. A vida. Olha o que os caras fazem pro Messi jogar. Eles dão a vida. Vamos lá. Quem que dá a vida pra seleção brasileira de vocês? Que hoje vocês ficaram nessa parada do Brasil, seleção com Bolsonaro, com Lula. Tem nada a ver isso, cara. E aí vocês ficam achando isso em 4 Copas do Mundo. A única coisa que eu não gosto é isso aí, mano. Ele tenta misturar política com o bagulho de futebol, pô. Eu não gosto, mano. Ele sempre tenta misturar, velho. 4, 8, 12, 16 anos. Há 16 anos que a gente é enganado e vocês são enganados por um monte de programa de televisão que faz média com seleção brasileira pra ter entrevista do jogador, pra ter camisa do jogador, pra ter um escambau de jogador. E principalmente aqueles que têm os direitos, porque hoje, infelizmente, a Band, que eu trabalho há 23 anos, a gente não tem mais grana pra comprar uma Copa do Mundo. A gente não tem dinheiro. A gente não tem o poder que tem a Rede Globo, que tem o SBT com Liga dos Campeões, a Record. A gente, infelizmente, não. A gente já teve isso. Que, por sinal, quando teve, os jogadores da seleção brasileira não davam entrevista pra Band. Sabe por quê? Porque o Gerson chegava o pau, o Rivelino chegava o pau, o Zico chegava o pau, o Datena chegava o pau, Silvio Luiz chegava o pau, e eles não davam entrevista pra Band. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Agora eu vou torcer pra uma seleção que joga mal com 70 mil pessoas. Então tá aí, mano. O Neto aí, dando aquela opinião polêmica dele aí, alfinetando o Denilson Show aí. Primeira entrevista aí do Denilson Show, se eu não me engano, na Globo. Foi contratado recentemente pela Globo. Mas comenta aí, deixa seu like, se inscreva. O que vocês acham a respeito da fala do Neto? Né? Deixe a opinião de vocês aí embaixo, tá? Ativa o sino. Toda semana tem vídeo aqui no canal. Tamo junto. Valeu!